Senhores, nesse vídeo a gente vai resolver um modelo de questão de eletrização, certo? Um assunto dentro da eletrostática que pode aparecer no Enem desse ano. A gente está falando de um esquema que usa como contexto o efeito fotoelétrico. Antes de a gente resolver essa questão, vamos lembrar o que é que seria esse efeito fotoelétrico, né? Inclusive, muitos de vocês nem estudaram na escola. Quando a gente fala sobre o efeito fotoelétrico, nós estamos falando de um fenômeno, né, que acontece dentro da física moderna. E a função do efeito fotoelétrico é basicamente arrancar elétrons de uma placa metálica. Então imagine que eu tenho aqui uma placa, sei lá, de alumínio, certo? Se eu incidir uma quantidade de energia radiante suficiente para conseguir arrancar esses elétrons, perceba que esses elétrons serão ejetados. Então eu tive aqui uma energia radiante, né, uma energia luminosa, sendo convertida em energia cinética. Inclusive, esse mesmo contexto aqui já apareceu na prova do Enem, perguntando qual era a transformação de energia que acontecia dentro do efeito fotoelétrico. E a resposta era energia radiante, que é uma energia luminosa que incide em uma placa metálica, e perceba que ao incidir nessa placa, alguns elétrons são arrancados, ejetados. Então perceba que nesse movimento desses elétrons nós teríamos ali no final energia cinética. Então na questão que apareceu na prova do Enem, a conversão de energia radiante era convertida em energia cinética, beleza? Que era uma forma que apareceu na prova do Enem. E lembrando que esse contexto do efeito fotoelétrico já apareceu em um outro momento também, que era explicando o princípio de funcionamento de uma placa fotovoltaica, que usa justamente esse efeito fotoelétrico. Então, se você pensa que física moderna nunca caiu no Enem, de fato, diretamente não, mas de forma em contexto, já apareceu utilizando ali o efeito fotoelétrico, beleza? Então, se a gente já sabe que o efeito fotoelétrico, basicamente, é você colocar, incidir uma quantidade de energia suficiente para conseguir arrancar elétrons de uma placa metálica, pronto, você já sabe o suficiente para resolver um tipo de questão como essa. E é muito esperado que, caso isso aqui apareça, a introdução do texto ele meio que descreva esse fenômeno para você. Vamos lá, ler aqui essa questão. O efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons de um material exposto a uma determinada frequência de radiação eletromagnética. Os pacotes de luz, que são os fótons, transferem energia para os elétrons. Se essa quantidade de energia for maior que a energia mínima necessária para arrancar esses elétrons, eles serão arrancados da superfície do material, formando uma corrente de fotoelétrons. Inclusive, né, como aprofundamento, essa resistência que esse material tem e essa energia radiante conseguiu romper se chama. Agora eu esqueci o termo técnico, mas acho que seria fator trabalho. Acho que é algo assim. Fator trabalho. Então, se essa energia radiante conseguiu vencer, ganhar esse fator trabalho, né? Você consegue justamente ejetar esse. Lembrei agora, função trabalho. Pronto. Função trabalho. Então, se você consegue vencer essa, entre aspas, rigidez dielétrica, que no caso para a física moderna se chama função trabalho, você consegue arrancar os elétrons ali dessa placa. Olha só o esquema. Para comprovar a ação desse fenômeno, desse efeito fotoelétrico, em uma feira de ciências foi montado o esquema a seguir entre duas esferas metálicas idênticas A e B, inicialmente neutras, e foram penduradas por fios isolantes. Então a gente tem aqui as duas esferas metálicas neutras, né? E perceba que B, ó, como o texto fala, ela sofre incidência com frequência suficiente para ser arrancado ou ejetado elétrons, enquanto A não é basicamente iluminado. Então ela não vai receber essa fonte de radiação que está recebendo B aqui. Aí ele fala, durante o processo não existe contato entre as esferas, então não existe transferência ali de elétrons, né? E a figura que apresenta a situação final do equilíbrio seria qual dessas aqui? Cara, essa questão quando apareceu no simulado da aventura, ela foi muito errada. Então vamos tentar ajudar vocês aqui a como resolver esse problema. Daniel, quando essa luz ela incidiu nesse corpo metálico aqui, B, que ele estava neutro, e foi suficiente para vencer a função trabalho, vencer, entre aspas, a rigidez dielétrica desse material, a gente perde elétrons, né? Então, exatamente. Então, perceba que os elétrons serão ejetados aqui desse corpo B, e ele vai ficar carregado eletricamente positivo, tá? Então, perceba que o corpo B, ele fica inicialmente aqui, ó, carregado positivamente. Isso aqui é B, carregado positivamente. O que é que acontece aqui com o corpo A, que a princípio ele está neutro? A gente tem um fenômeno chamado de indução agora. Esse corpo A neutro,
vai ser induzido pelo corpo B, que se comporta a princípio como indutor, e a gente percebe a formação das orelhas de carga, né? Ó, os elétrons sentindo-se atraídos por essa região e repelidos por essa. Concordam? E a parte positiva sendo repelida por essa. Então a gente tem aqui uma força 1 de atração e uma força 2 aqui, ó, de repulsão. Daniel, quem ganha nessa força 1 ou nessa força 2? A força 1, sabe por quê? Porque a distância desse corpo para o corpo B, ó, ela é menor do que a distância da orelha positiva para a repulsão. Então tem uma força de atração que é mais intensa do que a força de repulsão. E a explicação disso é justamente explicada pela lei de Coulomb, né? Ó, quem tem uma distância menor apresenta uma força maior. Então, como a zona de atração aqui F1 está mais perto de B, então a força de atração é mais intensa do que a força de repulsão. Então a gente vai possivelmente aqui logo na sequência, né, ter uma força resultante apontando para a direita que vai propiciar justamente uma aproximação mútua, né, ó, de A e B. Então perceba que logo na sequência, os dois corpinhos vão se atrair. Perceba que A estaria neutro, B perdeu elétrons, ele está carregado positivamente, e a resposta que a gente explica nessa situação é a alternativa letra A. Ó. Alternativa letra A, muito bem resumida e explicada nesse caso aqui. Cara, questão muito bonita produzida aqui pelos elaboradores da A Mentoria. Segue a gente aqui para não perder mais vídeos de resolução como esse. Valeu!